Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 3. Treinamento para ser caçador. Um dia já havia se passado e Naruto junto com Kyojuro estavam chegando a uma fazenda onde na entrada havia um garotinho varrendo. O garoto se virou na direção deles e sorriu e então os cumprimentou. Bem-vindo a Miki, cumprimentando sorrindo Kyojuro. Obrigado Shinjuro. Apresento a você meu novo discípulo, seu nome é Naruto Tsujikune e ele viverá aqui enquanto eu estiver treinando. Espero que não seja um problema, disse ele sorrindo Shinjuro. Ah, de jeito nenhum, prazer em conhecê-lo, meu nome é Shinjuro Rengoku, sou o irmão mais novo de Kyojuro. Ele se apresentou sorrindo Naruto. Prazer em conhecê-lo Shinjuro-san, como Kyojuro Sensei já disse, meu nome é Naruto Tsujikune, espero que nos demos bem, disse ele sorrindo depois de se apresentarem. Kyojuro e Shinjuro mostraram a fazenda para Naruto e onde ele iria dormir. Naruto agradeceu a gentileza, mas o momento agradável que os três estavam tendo terminou quando um homem que parecia uma versão mais adulta de Kyojuro saiu da casa com uma garrafa de sake na mão e uma carranca. Kyojuro, eu já te contei sobre prazeres estranhos para minha casa. Ele disse irritado enquanto bebia sake. Os três se viraram para olhar o sujeito. A criança pareceu triste ao vê-lo, mas Kyojuro continuou sorrindo. Naruto lançou um olhar interrogativo para o homem e perguntou: Naruto, Kyojuro-sensei, quem é ele? Ele perguntou confuso. Kyojuro: oh, esse é meu pai, seu nome é Shinjuro Rengoku. Eu o apresento sorrindo. Shinjuro: não mude de assunto Kyojuro e me diga por que você trouxe esse pirralho para minha casa. Ele perguntou mais irritado Kyojuro. Bem, pai, eu o trouxe porque ele é meu discípulo e a partir de hoje eu o treinarei. O nome dele é Naruto Tsujikune, disse ele, sorrindo. Shinjuro: não importa quem seja, não sei como você o convenceu a ser seu discípulo quando você é um fracasso com a espada. Ele disse cruelmente Naruto. Ei, não diga isso, não seja cruel com seu filho, você deveria se orgulhar de que ele é um forte caçador de demônios. Ele se defendeu com raiva. Shinjuro ia dizer algo quando viu os brincos que Naruto estava usando. Olhou para eles em choque e deixou cair a garrafa de sake, quebrando-a. Kyojuro viu a reação do pai e arqueou uma sobrancelha, confuso. Naruto era igual ao seu professor. O rosto de Shinjuro passou de choque para fúria. Shinjuro: então você usa respiração solar, certo? Ele perguntou furiosamente. Kyojuro e Naruto olharam para ele surpresos, pois ele sabia o tipo de respiração que o homem de cabelos negros usava. Naruto: como você sabe? Ele perguntou surpreso. Shinjuro, no acesso de fúria, atacou o homem de cabelos negros e o subjugou no chão. Kyojuro agiu rapidamente ao ver o que seu pai fez. Kyojuro: Otou-san, solte-o, você não vê que ele tem um braço quebrado? Disse ele, puxando o homem para longe de Naruto. Shinjuro olhou para o pai em choque. Nunca imaginou que ele reagiria daquela forma. Shinjuro deu um soco no rosto de Kyojuro, empurrando-o para longe. O loiro olhou para o pai surpreso, mas o ajudou a se levantar. Naruto se recuperou, olhou para o homem e então falou: Naruto, o que há de errado com você? Por que você humilha e bate no seu filho? Você não é o pai dele. Por que você tem que usar o sopro solar? Ele perguntou, irritado. Shinjuro: ele está tirando sarro da gente, né? Perguntou furioso Naruto. Eu não te entendo, por que você não me acusa de nada só porque eu sou um usuário de sopro solar? Ele perguntou novamente, irritado. Shinjuro: eu te acuso porque você usa respiração solar. Eu conheço esses brincos, não importa se parecem diferentes, estava escrito neles. Ele disse furiosamente. Naruto: como ele conhece o sopro solar? Pensei que não houvesse ninguém além da minha mãe que soubesse. Esse homem parece odiar o sopro solar. Ele pensou confuso. Shinjuro: a respiração original, a primeira respiração que surgiu, a técnica mais poderosa de todas. Todas as respirações derivam da respiração solar. Todas elas seguem o exemplo da respiração solar. São imitações que degeneraram da respiração da chama, da respiração da água, da respiração do vento. Todas elas. Ele terminou explicando furiosamente Naruto. Eu sabia que era o sopro original, mas tudo isso não está na árvore genealógica. O único, além de mim e meu avô, que conseguiu usar o sopro solar foi o pai da minha mãe. Ele pensou seriamente. Shinjuro: não seja arrogante só porque você usa a respiração solar. Ele disse com raiva. Naruto: não sei por que você pensa isso do meu senhor, mas não me sinto melhor do que ninguém só por ocupar o sopro solar. Sei que existem pessoas muito mais fortes do que eu em outros lugares. Disse ele sorrindo. Shinjuro: não venha com essa conversa fiada, pirralho. Eu sei que, no fundo, você é uma daquelas pessoas convencidas que se acham importantes, mas na realidade não são nada. Disse ele, irritado. Naruto:
Olha, senhor, eu não sei quais são os seus problemas com o sopro solar, mas eu não sou como você me descreve. Nunca me senti melhor do que ninguém e nunca me sentirei. Vou dominar o sopro solar e mostrar do que sou feito. Ele disse, sorrindo desafiadoramente. Shinjuro, um pirralho como você jamais entenderia gente como nós. Treine com esse caçador fracassado e depois vá embora. Ele disse com raiva enquanto saía. Depois que o velho Rengoku foi embora, Kyojuro se aproximou de Naruto para ver se ele estava bem. Kyojuro, jovem Tsujikune, você está bem? Perguntou ele, preocupado. Naruto, não se preocupe Kyojuro-sensei, eu me sinto bem, meu braço está quase recuperado, e você está bem. Eu não pensei que seu pai fosse assim, ele disse sorrindo Kyojuro. Sim, estou bem. Meu pai não era assim antes. Ele era uma pessoa muito apaixonada, mas desde que minha mãe morreu, ele abandonou a espada, se aposentou dos caçadores de demônios e parou de me treinar. Com algumas notas sobre o sopro de chamas, consegui treinar e me tornar um grande caçador. Agora vou transformá-lo em um caçador muito forte. Ele disse com um grande sorriso. Naruto, claro, Kyojuro-sensei, vou me esforçar para controlar minha respiração o mais rápido possível e então criar novas posturas que serão destinadas a matar luas e estrelas, disse ele sorrindo Kyojuro. Ah, esse é o espírito, jovem, é hora de treinar, disse ele rindo orgulhosamente depois daquela conversa e Kyojuro acalmar-se. Os dois começaram o treinamento no qual a primeira coisa que Kyojuro fez foi explicar para Naruto sobre os caçadores de demônios seus tangos e o tipo de missões que eles são designados. Depois de mais uma semana o braço de cabelos negros já estava completamente curado, então eles começaram a exercitar um pouco mais o corpo e treinaram mais a concentração total respiração conseguindo mantê-la o dia todo. Isso aconteceu em um período de 3 meses, pois o garoto já estava treinando tudo isso anteriormente. Nos outros 3 meses, ele estava praticando as posturas que ele já manejava com perfeição. O 13º só usaria quando encontra um demônio forte ou com o próprio Muzan, mas havia algo que incomodava o garoto, ele ainda não conseguia replicar 100% o sopro solar. Ele tinha ouvido de sua mãe que seu avô era um monstro completo para demônios, mas ele não. Kyojuro o fez praticar seu sopro com demônios, mas o máximo que ele fazia era retardar sua regeneração, mas ele não. Kyorishi, ao longo do treinamento que o garoto teve, ele foi aprimorando seu olfato e audição, pegando-os para outro nível. Naruto já tinha 14 anos e era elegível para a seleção final, mas perguntou a Kyojuro se poderia ir no ano que vem, pois queria criar novas posturas de respiração. Essas posturas eram projetadas para matar luas e estrelas, o que o loiro permitiu e começou a ajudá-lo a criá-las. Haveria 4 no total, todas elas seriam destrutivas. Então, ele continuou treinando com seu sensei para poder ir para a seleção final no ano seguinte mais forte do que nunca. Kyojuro, durante todo o tempo em que o treinou, pediu ao líder dos caçadores permissão para se ausentar por um tempo, o que foi concedido. Com Tanjiro ele estava viajando com Nezuko, mas era um pouco difícil porque ele só podia continuar. Então quando ele chegou em uma cidade, ele pediu para alguns fazendeiros uma cesta de bambu e palha. Os fazendeiros deram a ele gentilmente, mas a ruiva os pagou com alguma grosseria porque os homens não aceitaram o dinheiro. O menino consertou a cesta porque ela tinha um buraco. Depois de consertada, ele pediu ao demônio para entrar na cesta, na qual a garota encolheu e conseguiu entrar. Algum tempo depois o menino chegou a um santuário no qual havia um demônio devorando uma pessoa. O menino o enfrentou, mas como ele não tinha treinamento, o demônio o derrotaria. Mas a garota o ajudou e com um chute mandou a cabeça do demônio voando, que os olhou com raiva. Mas como eles não cortaram sua cabeça com um Nichiren, o demônio não morreu e seu corpo se moveu mesmo sem cabeça. A ruiva pregou a cabeça do demônio em uma árvore com um machado e o corpo ele se jogou em uma ravina. Mas o menino não sabia como matar o demônio, então ele pegou de matar o demônio, mas alguém o interrompeu. Você não vai acabar com ele assim, disse sério um cara que estava atrás dele. Garoto, o sujeito que chegou onde Tanjiro estava era um homem idoso com cabelos prateados, vestindo uma máscara Tengu e um kimono estilo Jinbei junto com um capuz. Tanjiro, o que eu faço para acabar com ele? Ele perguntou cansado. Precisa perguntar. Você não consegue pensar por si mesmo, eu repreendo seriamente Tanjiro. Uma facada não será suficiente, disse ele e então pegou uma pedra. O ruivo hesitou em matar o demônio com a pedra, pois sofreria muito. Ele parecia nervoso enquanto segurava a pedra nas mãos. Ah, esse garoto não é bom. Sua forte compaixão o faz duvidar mesmo quando está na frente de um demônio. O cheiro de bondade ainda permanece nele. Ele sente simpatia até por um demônio maligno. Gil, esse garoto não terá sucesso. Ele pensou seriamente. Quando Tanjiro estava pronto para matar o demônio, a aurora começou a raiar, fazendo com que o demônio acordasse e gritasse de agonia enquanto era incinerado pelos raios de sol diante dos olhos da ruiva, que observava surpresa.
Após a morte do demônio, o menino foi procurar a irmã, encontrando-a dentro da cesta. O menino verificou se ela estava bem e foi procurar o homem, encontrando-o rezando em frente a 2 túmulos. O velho se levantou e olhou para ele. Sou Rokudaki Sankojin, acho que é de você que Julio estava falando, ele disse sério. Tanjiro, meu nome é Tanjiro Kamado, o nome da minha irmã é Nezuko é. Ele não pediu para terminar porque foi interrompido. Rokudaki, Tanjiro, o que você fará quando sua irmã decidir se banquetear como humanos? Perguntei com grande seriedade. Tanjiro ficou chocado com a pergunta repentina. Ele encarou o velho, sem saber o que dizer. O velho o golpeou para fazê-lo reagir. Rokudaki, você duvida demais, disse ele, um pouco irritado. Você é muito lento para tomar decisões, não conseguiria nem com o demônio antes do amanhecer. Por que não responde a minha pergunta sem demora? É porque lhe falta determinação. Se sua irmã comesse alguém, você teria que fazer 2 coisas: matá-la e depois cortar a própria barriga. É isso que significa viajar com sua irmã demônio. Você deve gravar em seu coração que esse tipo de coisa não deve acontecer. Não deixe sua irmã tirar uma vida inocente. Isso não pode acontecer. Você entendeu o que eu disse? Perguntou ele, sério. Tanjiro, sim. Gritou ele com determinação. Rokudaki, bem, então vou testá-lo para ver se você está pronto para ser um matador de demônios. Leve sua irmã e me siga. Ele disse sério enquanto começava a correr. Tanjiro seguiu o velho, mas ele era rápido demais para o garoto. Mas o ruivo não desistiu, ele se lembrou do porquê queria se tornar um caçador de demônios e acelerou o passo, conseguindo alcançar o velho. Tanjiro, bem Alpha, eu passei no teste Alpha, ele perguntou o cansado Rokudaki. O teste está apenas começando, disse ele seriamente. O velho o levou até a montanha para lhe explicar o teste. Rokudaki, o objetivo é minha casa no sopé da montanha. Desta vez não vou esperar até o amanhecer. Ele disse sério antes de sair. Quando o velho foi embora, o menino pensou que seria fácil, graças ao seu olfato. Depois de andar um pouco, arrependeu-se do pensamento. Durante todo o caminho até a casa do velho, caiu em muitas armadilhas, desde pedras a golpes de troncos. Conseguiu começar a sentir o cheiro das armadilhas graças ao fato de elas terem o cheiro do velho, mas não era ágil o suficiente para evitá-las. Depois de algumas horas, o menino chegou à casa e encontrou o velho colocando sua irmã em um futon. O velho o viu e disse: Rokudaki, eu reconheço suas habilidades, Kamado Tanjiro, disse ele, e então ajudou o menino a entrar na casa. Depois desse evento, Tanjiro começou a treinar mais intensamente. Ele sempre continuou descendo a montanha, desviando das armadilhas que se tornaram mais difíceis com o passar do tempo, mas isso o beneficiou porque seus reflexos, resistência e olfato melhoraram muito quando ele desceu a montanha. O garoto teve que começar o treinamento de golpes de espada algum tempo depois. Tanjiro e Rokudaki começaram a treinar em lutas, algo que o garoto recebeu surras, mas aos poucos ele foi aprendendo. O velho lhe ensinou a concentração total na respiração e as 10 posturas na água. Um dia, Tanjiro estava treinando golpes quando Rokudaki se aproximou dele. Tanjiro, olá, Rokudaki-san, o que você vai me ensinar hoje? Perguntou ele, sorrindo. Rokudaki, não tenho mais nada para te ensinar, ele disse seriamente. 1 ano havia se passado desde que o menino chegara àquela montanha. Depois de dizer isso, o velho o levou montanha acima enquanto lhe explicava algumas coisas. Os dois chegaram a uma grande rocha que o menino observava com curiosidade. Rokudaki, se você for capaz de dividir esta pedra ao meio, então permitirei que você vá para a seleção final, disse ele seriamente. Tanjiro, ei, pedra, é possível partir uma pedra ao meio? Eu não consigo, a espada vai quebrar, pensou preocupado, mas viu o velho ir embora. Rokudaki-san. Espere um momento, por favor. Rokudaki-san. Mas o velho nem se virou. Daquele dia em diante, Rokudaki parou de ensinar Tanjiro, que tentou de todas as formas cortá-lo, mas não conseguiu. Ele achou que precisava de mais treinamento, então começou a repetir o treinamento, mas nada funcionou. Chegou a um ponto em que ficou frustrado demais por não conseguir. O garoto, com toda a frustração que sentia, deu uma cabeçada na pedra enquanto gritava: Tanjiro, preciso treinar mais. Mais ainda! Gritou ele, frustrado. Cala a boca! Uma nova voz se fez ouvir no lugar. Que cena vergonhosa é ver um homem gritando bobagens, disse ele com raiva. Tanjiro ergueu os olhos da rocha e viu um jovem de pele clara, com uma grande cicatriz que ia do canto direito da boca até a orelha direita, e olhos gentis, como os de um gato, de um cinza lilás, com uma faixa horizontal roxa mais clara visível através deles perto da base.
Ele tinha cabelos grossos, espetados, cor de pêssego, de comprimentos variados, ou mais longo até os ombros, que ele usava desleixadamente com uma microfranja lateral sobre o lado esquerdo da testa. Ele usava um yukata verde, estampado com um desenho geométrico quadrado em amarelo e verde escuro, amarrado na cintura com um pedaço de pano preto, por baixo do qual ele usava uma calça à cama e por cima um auri branco simples. Em volta das panturrilhas, ele usava 2 pedaços de pano, que tinham o mesmo desenho do seu yukata, dentro dos quais ele usava as calças enfiadas, além de meias pretas e um par de sandálias japonesas nos pés. Ele também usava uma máscara de raposa decorada com uma grande cicatriz no mesmo lugar que a do seu rosto. Os olhos e o nariz da máscara eram verde escuros, enquanto as orelhas eram mais para um vermelho acinzentado, e ela estava presa ao redor do rosto com um pedaço grosso de corda vermelha em volta da cabeça, cujas pontas pendiam atrás de cada uma das orelhas. Tanjiro. Quando ele apareceu eu não senti seu cheiro, uma máscara de raposa. Ele pensou quando viu o garoto na sua frente. Não importa o quão difícil ou doloroso algo se torne, você só precisa calar a boca e lidar com isso se você for um homem de verdade, ele disse seriamente após o garoto se apresentar. Tanjiro começou a treinar com ele. Eles sempre tinham lutas nas quais o ruivo perdia mas aprendia com elas. O jovem se apresentou como sábito após o primeiro encontro. Tanjiro conheceu uma garota chamada Makomo. Ela era uma jovem baixa de pele clara, que tinha olhos suaves de uma cor ciano profunda. Suas pupilas eram retangulares e brancas, além de ter um turquesa visivelmente mais claro na parte inferior. Ela tinha cabelos pretos que chegavam aos ombros com um formato pontudo nas pontas e uma pequena franja na testa. Ela também usava um yukata vermelho com um padrão de flores rosa e branco, sobre o qual usava um auri sem mangas roxo escuro e um pedaço de pano marrom claro amarrado na cintura. Nos pés, ela usava um par de sandálias de design semelhantes usadas por Mitsuri Kanrojin, amarradas no tornozelo a partir do calcanhar e fechadas na ponta do pé. Assim como o resto dos aprendizes de Sakuji Orokodaki, a máscara protetora branca de Makomo, esculpida à mão por seu próprio mestre, tinha o formato do rosto de uma raposa e era decorada com 2 flores azuis pintadas no lado esquerdo. Hoje Tanjiro veio com a intenção de derrotar Sabito. O ruivo parecia bastante sujo e seu cabelo estava bem comprido. Sabito agora usava uma espada de verdade. Os dois se lançaram em uma luta de espadas. Os cortes iam e vinham. Os dois mostraram grande força e habilidade. Depois de um tempo, eles estavam prontos para lançar o último ataque. Os dois investiram um contra o outro com suas espadas prontos para cortar, mas o ruivo era mais rápido e lançou o corte que dividiu a máscara sorridente de Sabito em 2. Tanjiro olhou para tudo surpreso, mas sua visão ficou turva por um segundo. Quando o ruivo recobrou os sentidos, viu estupefato como a rocha estava partida ao meio. O garoto não percebeu que havia alguém atrás dele. Orokodaki, a razão pela qual eu não queria que você fosse para a seleção final é porque eu não quero ver uma criança morrer nunca mais por causa disso, mas eu não contava que você fosse capaz de partir aquela pedra ao meio. Você se saiu bem, ela disse enquanto acariciava sua cabeça. Tanjiro, você é um garoto impressionante, você tem que voltar vivo da seleção final. Este velho e sua irmã estarão esperando por você aqui, ela disse enquanto abraçava um mês antes de Tanjiro terminar seu treinamento. Naruto havia partido para sua cidade natal para visitar seus amigos sem saber a surpresa que teria. O homem de cabelo preto já havia terminado seu treinamento e com a ajuda de seu professor ele foi capaz de criar 4 novas posturas. O homem de cabelo preto pediu permissão a Kyojuro para sair mais cedo para a seleção final porque ele queria visitar seus amigos, o que o loiro permitiu. Naruto estava vestindo um kimono com padrões de tons vermelho e preto com um aneri, peça íntima de roupa em um kimono branco, um akama preto e um cinto obi branco. E ele também usava um chapéu de palha. Ele havia cortado o cabelo porque estava muito longo, ele o deixou do mesmo jeito de sempre. Neste momento podemos ver o homem de cabelos pretos chegando à cidade cerca de 2 semanas antes da seleção final. Ele estava usando um chapéu de palha para não ser reconhecido. Naruto, estou de volta. Tanjiro, Nezuko como prometi, disse ele sorrindo. Fim da parte 3. Parte 4. Seleção final. Alguns minutos se passaram desde que Naruto chegou à vila, e o garoto decidiu ir para casa antes de visitar os amigos. Naruto caminhava pelas ruas de sua cidade, percebendo que nada havia mudado, as pessoas continuavam simpáticas como sempre. Depois de alguns minutos, chegou à sua casa e ficou surpreso ao ver que ela estava arrumada. Supôs que Tanjiro devia ser o responsável por sua casa estar como nova. O garoto de cabelos negros sorriu e entrou em casa, e uma grande onda de lembranças lhe veio à mente. Kaname, ô filho, você se esforçou demais novamente em seu treinamento. Venha, eu vou limpar seu rosto, ele disse sorrindo com amor.
Minato. Ah, é assim que se faz, filho. Se continuar assim será um grande espadachim, como seu pai, disse ele orgulhosamente. Sayumi. Oni-chan é o mais forte. Eu sei que ele vai conseguir. Ele me prometeu e se Oni-chan promete algo ele vai cumprir. Ela disse com um grande sorriso. Naruto se lembrou de tudo aquilo com remorso. Ele não conseguiu cumprir uma única promessa, eram apenas palavras vazias, tudo que ele prometeu para sua mãe e irmã. O menino caminhou até o quintal, olhando para vários porta-retratos nos quais ele podia ver várias fotos de sua família. Ele viu seu pai, sua mãe e sua irmãzinha com carinho e com ressentimento pela loira mais velha que aparecia neles. Ele parou de olhar para tudo aquilo quando chegou ao quintal onde ele podia ver os túmulos de sua mãe e irmã. Ele se ajoelhou na frente delas e começou a rezar enquanto as cumprimentava. Naruto. Olá, mãe. Imoto. Eu retornei no final. Se eu me tornar forte e dominar a respiração solar a um grande nível, embora eu ainda tenha um longo caminho a percorrer para chegar ao nível do avô Yoshi, mas eu ainda não desisto. Criei mais 4 posturas para que eles estivessem orgulhosos de mim. Eu também conheci uma pessoa fabulosa chamada Kyojuro Rengoku. Ele é meu professor. Ele me salvou de quase morrer na frente de um demônio e ele me treinou todo esse tempo. Você se lembra, mãe, quando eu te contei sobre Tanjiro e Nezuko? Ambos são muito importantes para mim. Tanjiro é meu melhor amigo e Nezuko é a garota que eu amo. Eu treinei duro para poder proteger os dois e sua família, isso era tudo que eu queria te dizer. Espero que você continue me observando. Prometo voltar um dia, ele disse enquanto derramava lágrimas de grande tristeza. Naruto se levantou enquanto limpava sua cama e começou a se dirigir para a casa de seus amigos. Embora desde que havia saído da propriedade Rengoku, ele sentia um mau pressentimento que aumentava à medida que se aproximava da casa de seus amigos. Quando Naruto finalmente chegou à casa, empalideceu ao ver como a casa estava uma bagunça. A porta estava quebrada, havia 5 túmulos do lado de fora da casa. Os olhos do homem de cabelos negros se encheram de lágrimas ao ver o estado em que o lugar se encontrava. Ele entrou na casa, vendo que o chão e as paredes tinham manchas de sangue seco. Ele caminhou pelo local até encontrar uma carta em um pequeno móvel. Ele rapidamente a abriu e começou a lê-la. Carta. Naruto, se você está lendo isso, é porque você voltou, isso me deixa feliz, mas suponho que você descobriu as tristes notícias. Sinto muito, no final, não consegui cumprir a promessa que fiz a você. Não os protegi e por causa desse erro eles morreram. Não sei quem era, mas tenho certeza de que era um demônio. Um caçador de demônios me ajudou e me disse para ir com um velho chamado Sankoji Urokodaki, que iria me treinar para me tornar um caçador de demônios. Se tudo correr bem, talvez possamos nos encontrar quando nos tornarmos caçadores. Não se preocupe, Nezuko sobreviveu, mas não da maneira que eu gostaria. Quando te ver novamente, direi a você, cuide-se, amigo, você é a única família, além de Nezuko, que me resta. Sinceramente, Tanjiro Kamado. Quando o homem de cabelos negros terminou de ler a carta, sentiu um grande alívio, sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, sentiu-se mal, seus amigos sofreram o mesmo destino que ele, isso só fez seu ressentimento em relação aos demônios crescer, este tinha um olhar de puro ódio. Naruto, de novo não, porque os demônios destroem tudo que eu amo e estimo. Juro que os matarei. Acabarei com todos eles, não deixarei nenhum. Pensou com ódio, mas algo lhe veio à mente. Tanjiro mencionou que se tornaria um caçador de demônios, então ele deve comparecer à seleção final. Tenho que me apressar, pelo menos protegerei esta nova família que está me esperando. Tanjiro e Nezuko, desta vez os protegerei com a minha vida, se necessário, pensou determinado. Enquanto começava a correr em direção ao local da seleção final com Tanjiro no mesmo horário que Naruto, chegou na Vila Ruivo após terminar seu treinamento com a pedra. Retornou para a casa de Urokodaki onde um grande banquete o aguardava. O Ruivo dormia confortavelmente depois de um ano, faltavam apenas 2 semanas para a seleção final. Ele descansaria o máximo possível nesse tempo. O garoto esperava encontrar seu amigo na seleção, pois sentia muita falta dele. Ele queria que Naruto conhecesse Nezuko para ver se ela recuperava um pouco da consciência. Uma das preocupações do Ruivo é que sua irmã nesses 2 anos que ela treinou não acordou um dia. Ela adormeceu e não acordou, mas desde então o tempo voou e chegou o dia que ele partiria para a seleção final. Ele estava se despedindo de Urokodaki, povo de Tanjiro. Depois de cortar meu cabelo, Urokodaki-san me deu uma máscara que era chamada de máscara de prevenção de desastres. Isso me protegeu de ser perseguido pelo azar, porque não posso carregar Nezuko comigo, pois ela está sempre dormindo. Deixei-a temporariamente aos cuidados de Urokodaki-san. Agora estou indo para a seleção final, onde espero encontrar Naruto. Não o vejo há muito tempo. Fim do povo. Neste momento podemos ver o Ruivo do lado de fora da casa de Urokodaki. Ele vestia um kimono masculino azul com detalhes de nuvens, como o do velho, e em um lado da cabeça usava a máscara da qual estava se despedindo.
Tanjiro, Urokodaki-san, estou indo embora agora. Por favor, agradeça ao Sabito e ao Makomo por mim. Ele gritou enquanto se afastava. O velho, embora não fosse visível sob a máscara, tinha um olhar chocado. Urokodaki, Tanjiro, como você sabe os nomes daqueles dois garotos mortos? Perguntei, ainda em choque, mas a ruiva já tinha ido embora há algum tempo. Depois vemos a ruiva chegando ao local da seleção final, surpresa ao ver as flores que estavam ao redor. Tanjiro, nossa, Glicínia, não deveria florescer nesta estação, ele disse surpreso. Ao entrar no local, ele viu muitos meninos que também vinham fazer o teste para serem caçadores, mas sentiu um aroma familiar atrás dele. Ele se virou e encontrou um menino de 1,65 de altura vestindo um kimono com padrões de tons vermelho e preto com um aneri, peça íntima de roupa em um kimono branco, uma cama preta e um cinto obi branco. Ele também usava um chapéu de palha que não deixava ver seu rosto. Ele viu que o menino estava parado na sua frente. Seu aroma parecia familiar até que ele o ouviu falar. Naruto, quanto tempo não vejo Tanjiro, bom ver você de novo, disse ele sorrindo enquanto tirava o chapéu, revelando seu rosto com seu cabelo preto com pontas vermelhas e suas marcas únicas nas bochechas. Tanjiro olhou para ele em choque. Era seu amigo. Depois de 3 anos, ele conseguiu vê-lo novamente. O ruivo apareceu na frente de Naruto em alta velocidade e lhe deu um forte abraço no ombro, que o homem de cabelos negros retribuiu. Ele podia sentir seu ombro se molhar, sabia que eram as lágrimas do garoto. Tanjiro, Naruto, que bom te ver bem, você não sabe o quanto eu fiquei preocupado desde que você foi embora, nada era o mesmo. Quando fui vender carvão, senti um grande vazio, pois você não estava mais lá. Tentei proteger minha família, mas no final não consegui. Sinto muito. Se eu tivesse estado lá naquele dia, talvez tudo tivesse sido diferente e Nezuko não tivesse acabado fazendo aquilo. Sniff, sniff, soluçou o ruivo no ombro do amigo. Naruto, você não tem nada do que se desculpar, você fez tudo o que estava ao seu alcance, eu deveria ser o único a me desculpar por abandoná-los. Se eu estivesse lá quando eles precisaram de mim, nada disso teria acontecido, eu só queria me tornar forte para poder protegê-los. Me desculpe, me diga o que aconteceu com Nezuko, ele disse tristemente. Tanjiro, ela se transformou em um demônio, sussurrou alto o suficiente para o homem de cabelos negros ouvir. Naruto arregalou os olhos ao ouvir o que Tanjiro disse. Ele ia dizer algo, mas foi interrompido quando 2 garotas chegaram onde todos estavam. Naruto, depois disso conversaremos. Tanjiro disse seriamente ao que a ruiva fez. Saúdo a todos, obrigado por participarem da seleção final esta noite. Há muitos demônios mantidos em cativeiro nessas montanhas por caçadores de demônios, é impossível para eles escaparem, pois na metade do caminho fica o pé da montanha, há muitas glicínias repelentes de demônios, que crescem durante todo o ano. Porém, deste lugar em diante não há mais glicínias, apenas demônios. Se eles sobreviverem por 7 dias, passarão pela seleção final. Consideramos que a seleção final começou. As 2 garotas falaram em uníssono ao ouvirem as meninas começarem o teste, todos correram em direção à floresta. Tanjiro e Naruto foram juntos para se protegerem. Os 2 chegaram a uma clareira onde encontraram 2 demônios que começaram a discutir ao vê-los. Demônio 1, ei, não venha aqui, eu vou comer esses 2. Ele disse irritado. Demônio 2, foda-se, são 2, vou comer um deles, disse ele com raiva. Tanjiro, de repente 2 deles apareceram, vamos ser comidos. Pensou ele nervosamente. Naruto, calma Tanjiro, ficar nervoso não vai te ajudar em nada, você tem que ficar calmo, aqueles 2 são fracos demais para nos comerem, disse ele sorrindo, acalmando o ruivo. Demônio 1, saiam daqui, eles são minhas presas. Disse ele irritado. Demônio 2, cala a boca. Vou comer um de vocês. Ele disse com mais raiva. Demônio 1, bem, vamos ver quem chega primeiro, ele disse, sorrindo. Demônio 2, faz tempo que não como carne humana. Disse ele ansiosamente. Os demônios se lançaram contra os 2 garotos, um dos quais nem se importou com o que os demônios estavam fazendo e o outro se preparou para atacar. Tanjiro, concentre-se no sopro da água, no aroma das linhas. 4ª postura, ataque das marés, ele disse cortando as cabeças dos demônios. Os demônios começaram a desaparecer diante da vista dos 2 meninos. Tanjiro, eu os cortei, eu venci os demônios, eu realmente fiquei mais forte, meu treinamento não foi em vão, eu canalizei tudo com razão, o treinamento no meu corpo, ele pensou sorrindo. Tanjiro, depois que a espada que Urokodaki-san me deu os cortou, eles se desintegraram completamente, sem deixar um único osso. Descanse em paz, disse ele, rezando um pouco enquanto o homem de cabelos negros se aproximava.
Naruto. Muito bem, Tanjiro, você se tornou realmente forte, embora não devesse ter simpatia por esse lixo, disse ele friamente. O ruivo ficou surpreso com a frieza na última coisa que o amigo disse. Tanjiro, por que Naruto mudou de um momento para o outro desde que ele saiu há 3 anos? Eu podia sentir um pouco de ódio nele, mas agora se intensificou. Obrigado, Naruto, ele disse sorrindo. Naruto, é hora de seguir em frente, há muitos outros demônios para caçar, ele disse sorrindo. Depois disso os dois continuaram seu caminho até que Naruto pôde ouvir um ruído muito baixo que seria imperceptível para a audição normal, mas com seu sentido aguçado isso foi moleza. Dos arbustos saíram 4 demônios que pareciam bastante famintos que os olhavam com vontade de comê-los. Naruto. Ok, Tanjiro, fique atrás de mim, vou te mostrar que não fiquei para trás todo esse tempo, disse ele sorrindo. Enquanto desembainhava sua espada, Tanjiro fez o que o homem de cabelos negros lhe disse e apenas ficou ali observando. Os demônios rapidamente se lançaram em Naruto, 2 de baixo e os outros 2 de cima. O garoto olhou para ele sorrindo para respirar fundo. Naruto. Respiração solar. Segunda postura. Céu azul, ele disse para girar e lançar um corte de 360. Os pescoços de todos os demônios foram cortados diante do olhar surpreso do ruivo, que admirava a força do amigo. Os demônios desapareceram logo em seguida. Naruto, eu também não consegui ficar para trás depois de ver o quão forte você se tornou, ele disse sorrindo. Tanjiro. Uau, você é incrível, amigo, disse ele sorrindo. Naruto. E vamos continuar, isso ainda não acabou, ele disse para começarmos a seguir em frente. Os 2 meninos caminharam por um tempo até que tiveram que cobrir o nariz por causa de um cheiro pútrido que os atingiu. Ova! Um grito de medo pôde ser ouvido de um garoto que estava fugindo de um demônio. Menino, por que tem um mutante gigante aqui? Ninguém me contou, disse ele, assustado. De entre as árvores surgiu um demônio mutante verde que tinha muitas mãos e em uma delas havia um menino morto. Tanjiro e Naruto olharam em choque para o demônio, que estendeu um braço enorme feito de outros braços, agarrando a perna do garoto que pedia ajuda porque o demônio iria matá-lo. O ruivo agiu rapidamente e lançou um ataque. Tanjiro, não tenha medo, salve-o, 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 rápido. Eu não sou mais a pessoa fraca que eu era, mova-se. Respiração de água. Segunda postura. Roda d'água, ele disse enquanto cortava o braço do demônio, salvando o garoto. O demônio olhou fixamente para a ruiva, mais especificamente para a máscara, que ele reconheceu perfeitamente. Demônio, lá vem outra raposa fofa, disse ele sorrindo enquanto estavam no local onde Tanjiro treinava. Sabito e Makoto estavam conversando. Makoto, Sabito, você acha que o Tanjiro vai conseguir? Perguntei um pouco preocupado. Sabito, não sei, não importa quanto esforço, ainda não é o suficiente. Você sabe disso, né? É a verdade, sério. Retornando à batalha, o demônio continuou a olhar para o ruivo que ficou nervoso com o olhar, mas o homem de cabelos negros não se mexeu. Demônio, ei raposinha, em que ano da era Meiji estamos? Perguntou ele com dúvida. Tanjiro. Atualmente é a era Taisho, ele respondeu confuso. Quando o demônio ouviu o que a ruiva disse, muitas veias de raiva surgiram em suas veias. Demônio, o nome da era. Até o nome da era mudou. Não é o suficiente. Não é o suficiente de jeito nenhum. Há quanto tempo estou preso aqui? Droga o Rokudaki. Droga o Rokudaki. Droga o Rokudaki. Gritou o demônio com raiva. Os 3 garotos olharam para ele surpresos com a quantidade de tempo que o demônio permaneceu vivo ali. Tanjiro, por que você odeia tanto o Rokudaki-sensei? Ele perguntou seriamente. Demônio, você sabe por quê? Eu fui capturado por Rokudaki. Não vou esquecer aquele momento há 47 anos. Eu era um caçador de demônios naquela época, no período Edo, na era Keio. Ele gritou furiosamente. Tanjiro, caçador de demônios na era Edo. Pensou surpreso o garoto. Você está mentindo. Os demônios aqui não deveriam viver tanto tempo. Porque os demônios nesta área deveriam ter pelo menos 2 ou 3 pessoas para comer, e os demônios são mortos durante a seleção, e às vezes eles se matam, o que torna isso impossível. Ele disse sério e assustado. Naruto, o que esse garoto diz pode ser verdade, mas esse demônio tem um cheiro horrível. Sua pele maldita está impregnada com cheiro de sangue, pensou ele sério e com raiva. Demônio, mas eu ainda estou vivo nesta prisão de glicínias. Já comi um total de 50 crianças pequenas. Disse ele, em tom de zombaria, para a fúria do homem de cabelos negros. Tanjiro, 50 deles. Pensou ele mais surpreso. Tanjiro começou a se lembrar de algumas palavras que o Rokudaki havia lhe dito antes de sair para o teste. Demônio, 12, 13 então você é o 14º, disse ele sorrindo. Tanjiro, do que você está falando? Ele perguntou em dúvida.
Demônio, estou contando o número de discípulos de Urokudaki que comi. Decidi matar todos os seus aprendizes. Falando nisso, havia 2 garotos que me impressionaram. O garoto com cabelo estranho tinha cabelos cor de pêssego e uma cicatriz em um lado do rosto. A garota era uma garotinha que usava uma roupa com um desenho de flores. O garoto era bastante forte, e a garota, apesar de ser tão pequena e sem força, era bastante ágil e rápida. Ele disse, sorrindo sombriamente: Tanjiro, eles foram mortos por esse demônio, mas eu os conheci antes. Pensou surpreso o demônio. Essa máscara de raposa é uma marca registrada. Lembro-me do estilo que o Urokudaki usa para esculpir suas máscaras. A máscara Tengu que ele usa é esculpida com a mesma madeira, disse ele, sorrindo ironicamente. Chama-se máscara de prevenção de desastres ou algo assim, certo? É por isso que a usam, a razão pela qual ele os matou. Quando eu disse isso, a garota ficou muito irritada e tinha pequenas lágrimas no canto dos olhos. Depois disso, seus movimentos ficaram rígidos, então arranquei seus braços e pernas, disse ela, rindo. Tanjiro ficou furioso ao ouvir o que o demônio dizia e ainda mais furioso pelo tom que o ruivo falava. Ele lançou um ataque sem pensar e o demônio desferiu vários socos, mas o garoto cortou todos os seus braços. Sábito, calma Tanjiro, sua respiração está em todo lugar, pare de pensar no que aconteceu conosco. Disse ele sério. O demônio continuou jogando os braços até que, quando o ruivo se descuidou, o demônio ia lhe dar um soco que o machucaria muito. Naruto, sopro solar, primeira postura, valsa, disse ele enquanto cortava o braço do demônio, que rugia de dor. Naruto puxou o ruivo para longe do demônio enquanto o olhava com raiva. Naruto, Tanjiro, fique calmo, ficar com raiva não vai funcionar, a única coisa que você vai conseguir é eu te matando. Ele disse sério e com raiva. Tanjiro, sinto muito, mas fiquei cheio de raiva quando ouvi o que aquele desgraçado fez, ele disse um pouco irritado. Demônio, que diabos, eu não consigo me regenerar se aquele pirralho maldito me cortar, ele pensou furiosamente. Garoto, esses caras acabaram, esse demônio é muito forte, é melhor eu ir agora que ele está distraído, disse ele para começar a correr para longe do local. Naruto, maldito covarde. Espero que ele morra, pensou com raiva ao ver o garoto saindo. Os 2 garotos tiveram que pular para evitar os braços do demônio que os esmagavam. Tanjiro cortou todos os braços que se aproximavam dele. Tanjiro, mesmo que eu os corte, eles crescerão novamente, disse ele irritado, mas sentiu um cheiro estranho, há uma essência estranha sob o solo. Pensou e então pulou. Um braço enorme surgiu debaixo de Tanjiro e estava pronto para pegá-lo, mas ele conseguiu se esquivar saltando bem alto. O homem de cabelos negros, que também se esquivou do braço, caiu em uma árvore. Demônio, que quão alto! Ele notou a mão vindo do subsolo. Eu não consegui acabar com ele. Ele pensou com raiva, mas agora que ele está no ar, não há para onde correr. O demônio lançou o braço em direção ao ruivo com a intenção de pegá-lo, mas ele deu uma cabeçada na mão do demônio, empurrando-a e caindo ao lado do amigo que o olhou com um sorriso. Demônio, ele escapou, pirralho maldito, vou matá-lo e depois devorá-lo. Mas ele está apoiado pelo outro pirralho de cabelo preto que eu não sei que fôlego ocupa. A mão que me cortou não se regenera, mas mesmo que ela se estique em minha direção, meu pescoço é duro o suficiente para eles o cortarem. Ele pensou com raiva. Naruto, certo Tanjiro, vou cobrir toda a sua trajetória até o demônio para que você possa chegar perto e cortar a cabeça idiota dele, disse sorrindo Tanjiro. Tudo bem, mas tome cuidado e não deixe os braços dele te tocarem, ele disse sério. Demônio, aqueles que pensam que são uns pirralhos realmente acham que podem me matar nem em seus sonhos idiotas. Ele disse furiosamente e então jogou todas as suas mãos em direção aos garotos para poder matá-los. Naruto, tudo bem, Tanjiro, vamos lá. Sopro solar, 11ª postura, auréola do dragão solar. Gritou ele enquanto se movia em grande velocidade entre os braços do demônio, desviando e cortando-os várias vezes para que ao final do ataque um dragão de fogo se formasse. Tanjiro correu em direção ao demônio sem preocupações, pois Naruto estava encarregado de protegê-lo dos ataques. Ele deu um grande salto em direção ao pescoço do demônio, que o olhou em desespero ao vê-lo se aproximando. Demônio, não, isso não pode estar acontecendo. 2 piranhas de malditos não podem me vencer. Eu me recuso a perder aqui, ele gritou em desespero e raiva. Enquanto Sabito e Makoto continuavam conversando sobre se Tanjiro conseguiria vencer Makoto, então o Tanjiro vai perder, afinal, a cabeça dele é muito dura, disse ela, preocupada. Sabito, eu poderia ganhar, eu poderia perder, mas há apenas uma verdade aqui na nossa frente e é:
que Tanjiro foi o único homem que foi capaz de partir a rocha mais dura e forte em duas e ele também tem amigos que o apoiam, disse ele seriamente voltando para a batalha. O demônio sacou outro braço enorme e o lançou em direção ao ruivo que estava no ar e não conseguiu desviar, mas o homem de cabelos negros chegou rapidamente e disse: Naruto, nem pense que vou deixar você machucar meu amigo, seu desgraçado. Solar Bureat, quinta postura, roda de fogo. Ele gritou furiosamente. O homem de cabelos negros no ar começou a girar em alta velocidade, criando uma roda de fogo, cortando todo o braço do demônio. Naruto, agora Tanjiro. Ele gritou furiosamente. Tanjiro, sim. Respiração de água, primeira postura, corte de superfície. Fritou com fúria cortando o pescoço do demônio que viu tudo em choque. Os dois garotos pousaram enquanto observavam a cabeça do demônio cair no chão. Ela tinha uma expressão chocada. Demônio, e eu perdi esses pirralhos, conseguiram me matar, e eu os amaldiçoei, foi o último pensamento antes de desaparecer. Tanjiro, acabou tudo, disse ele cansado. Naruto, não, isso ainda não acabou, mas por enquanto, descanse, ele disse, sorrindo. Tanjiro, ei, Naruto, obrigado por me proteger dos ataques do demônio, ele disse, sorrindo agradecido. Naruto, você não precisa me agradecer, eu sempre estarei aqui para você. Nezuko, ele disse sorrindo. Tanjiro, Naruto, sobre Nezuko, não sei como farei para transformá-la novamente em mana, disse ele com a cabeça baixa. Naruto, ei, não fique deprimido, eu vou te ajudar a encontrar a cura e juntos nós vamos curá-la, ele disse com um grande sorriso. Tanjiro sorriu e se virou para olhar para uma rocha onde estavam todos os discípulos de Urokudaki. Ele os observou sorrindo. Tanjiro, Gane agora pode descansar em paz. Você vai voltar com Urokudaki Sensei, certo? Se eu tivesse morrido, eu também teria voltado, ele pensou ao vê-los partir. Nos dias seguintes, Naruto, junto com Tanjiro, continuaram matando demônios, perguntando se eles sabiam a cura para transformar um demônio em humano novamente, mas ninguém respondeu. Depois de 7 dias, os dois estavam saindo da floresta, encontrando mais 3 garotos lá e as garotas que começaram a seleção. Meninas, bem-vindas de volta. Parabéns por estarem sãs e salvas, é melhor do que qualquer coisa, elas falaram sorrindo. Tanjiro, só restavam 5 pessoas, mas eram umas 20 ou mais, pensou surpreso Naruto. Vejo que só nós conseguimos sobreviver e aquele garoto covarde não está aqui. Aparentemente ele morreu, ele mereceu, pensou indiferente. Entre os que sobreviveram estava um garoto loiro que parecia apavorado, uma garota com um sorriso estranho e, finalmente, um garoto que parecia chateado. Garota 1, vocês terão que pagar o custo do uniforme primeiro, então seus corpos devem ser medidos e suas patentes registradas, ela disse sorrindo. Garota 2, existem 10 classificações no total. Mizunoto Mizunoe Kanoto Kanoe Tsushinoto Tsushinoe Inoto Inoe Kinoto Kinoe. Agora você está na classificação Mizunoto, a classificação mais baixa, disse ela sorrindo. E a katana? Perguntou irritado um garoto com cicatrizes no rosto. Garota 1, hoje vocês poderão escolher o material com o qual forjarão suas espadas, que estarão prontas em um período de 10 a 15 dias. Vocês também receberão um corvo Kazugai que os informará sobre sua missão e os acompanhará sempre, disse ela sorrindo. Alguns pássaros começaram a descer para ir com seus respectivos donos. Um corvo pousou no ombro do ruivo que o viu sorrindo, assim como no braço da menina e no ombro do menino irritado. Ei! Um corvo! Não é isso! É um pardal! Disse ele incrédulo. Naruto. Oh, um falcão, ele disse sorrindo enquanto olhava para o falcão em seu braço 2. O garoto com cicatrizes puxou o braço, assustando o corvo. Eu não me importo com um corvo bobo, ele disse irritado. O menino caminhou em direção às meninas e agarrou a menina de cabelos brancos pelos cabelos. O que eu quero é a espada. Me dê a espada agora mesmo. A espada dos caçadores de demônios. A espada que muda de cor. Ele gritou com raiva, mas parou quando Tanjiro o segurou pelo braço. Tanjiro, solte ela agora mesmo. Se você não soltar ela, eu quebro seu braço. Disse ele com raiva. Ah. Quem é você? Experimente se tiver coragem. Disse ele com raiva. Tanjiro começou a aplicar força, quebrando o braço do garoto com um único movimento, que gritou de dor. O loiro olhou para eles assustado. A garota não prestou atenção e Naruto olhou para eles com um sorriso. Garota 2, já terminaram? Perguntei sorrindo. A escolha da espada que vocês farão servirá para destruir demônios e se proteger. Cada um de vocês deve escolhê-la pessoalmente. Provavelmente vou morrer bem rápido, disse ele assustado. Em outro lugar podemos ver um homem com um corvo na mão. É mesmo? Só restam 6 pessoas. Parecem ser excelentes. Meus espadachins aumentaram.
Gostaria de saber que tipo de espadachins eles são. Falo calmamente. Retornando com os garotos, todos escolheram um material para suas espadas e pagaram pelos uniformes. Todos estavam indo embora. O Ruivo tinha um pouco de dificuldade para andar, mas não era nada especial para ele, pois Naruto o acompanhava. Naruto, Falcão, você pode levar isso para Kyojuro Rengoku, o pilar de chamas, por favor? Ele perguntou, sorrindo enquanto enrolava uma carta em uma das pernas do pássaro, que alçou o voo. Tanjiro, o que você deu ao Falcão Naruto e quem é Kyojuro Rengoku? Ele perguntou curioso. Naruto, Kyojuro Rengoku é meu sensei e enviei uma carta a ele para avisá-lo que passei na seleção final e que chegarei em alguns dias, onde ele respondeu, sorrindo. Depois daquela breve conversa, os dois continuaram seu caminho para a casa de Urokodaki. Ambos chegariam à tarde. O Ruivo sorriu ao rever o lugar, mas ambos puderam ver que a porta havia sido arrombada por uma garota de cabelos pretos que estava saindo. Quando os meninos a viram, ficaram surpresos. Tanjiro, Nezuko, você acordou? Disse ele em choque. A menina, ao vê-lo, correu em direção ao Ruivo, que também correu em sua direção, mas tropeçou e antes de cair a menina o abraçou. Tanjiro, por que você dormiu tão de repente? Você ficou na cama e não acordou. E eu pensei que você fosse morrer. Disse ele enquanto a abraçava e derramava lágrimas. Urokodaki, que vinha coletando lenha, viu o Ruivo com surpresa e largou toda a lenha, aproximou-se dos dois e os abraçou enquanto lágrimas escapavam de sua máscara. Urokodaki, obrigado por voltar vivo, ele disse, derramando lágrimas. Naruto assistiu o momento de emoção e não quis interrompê-lo. Ele encarou a garota e sem perceber todos se separaram e Urokodaki o viu. Urokodaki, Tanjiro, quem é esse garoto? Ele perguntou, olhando para o garoto de cabelos pretos. Tanjiro, ele é o amigo que eu te contei que lutou ao meu lado na seleção final, disse ele sorrindo. Os dois mestres e discípulos puderam ver como o homem de cabelos negros e o demônio se encararam até que começaram a se aproximar. Naruto gentilmente segurou uma das bochechas da garota enquanto ela o olhava nos olhos. O garoto derramou algumas lágrimas e se ajoelhou diante dela, o que surpreendeu aqueles que o observavam. Naruto, me desculpe. Me desculpe mesmo, se eu não tivesse te abandonado, nada disso teria acontecido e você teria uma vida normal. Eu sou inútil, não consegui cumprir nenhuma das promessas que fiz, eram apenas palavras vazias. Me desculpe mesmo, Nezuko. Gritou o homem de cabelos negros entre lágrimas. Tanjiro olhou para ele com tristeza, ele podia sentir todo o remorso que Naruto sentia naquele momento, Urokodaki também podia sentir a tristeza e o remorso que o garoto exalava, mas eles viram algo que os deixou em choque. A garota se ajoelhou na frente do garoto de cabelos negros e tirou o bambu de sua boca. Ela gentilmente pegou as bochechas do garoto de cabelos negros e o fez olhar em seus olhos. Nezuko, eu te perdoo, você não é uma pessoa inútil, você cumpriu sua promessa, você voltou e é isso que importa, lembre-se que eu sempre estarei aqui para você porque eu te amo, ela disse sorrindo. O garoto olhou para ela em choque, pensando que não conseguiria falar por causa do que Tanjiro lhe contara. Os outros dois não estavam muito atrás, também olhavam para tudo em choque, mas o Ruivo quase desmaiou ao ver o que a garota fez em seguida. Ela havia dado um beijo nos lábios do garoto de cabelos negros, que ficou surpreso, mas retribuiu. Depois de alguns segundos, os dois se separaram e pressionaram as testas enquanto sorriam, mas tudo terminou quando a garota voltou a ter um rosto inexpressivo. Parece que ela só recuperou a consciência por alguns instantes. Naruto colocou o bambu de volta em sua boca. Urokodaki, isso é simplesmente incrível, um demônio demonstrando sentimentos como amor por um humano. Parece que esse garoto trouxe a consciência dela de volta por alguns instantes. Ele pensou seriamente, mas com um leve sorriso após esse evento e a apresentação de Naruto ao Urokodaki, todos entraram na casa, mas não antes de consertar a porta. Eles jantaram o resto da noite e Tanjiro contou ao velho sobre o demônio e a luta que ele e Naruto travaram contra ele. Vale ressaltar que o velho ficou impressionado ao ouvir o encorajamento do homem de cabelos negros, mas não demonstrou. Naruto partiria para a propriedade Rengoku no dia seguinte. Todos dormiram, embora, por insistência de Nezuko, Naruto tenha dormido com ela. Na tarde seguinte, o homem de cabelos negros estava se despedindo para retornar à fazenda de seu professor. Naruto, obrigado por tudo Urokodaki-san, ele disse sorrindo. Urokodaki, não há nada pelo que agradecer, garoto, tome cuidado na estrada caso encontre um demônio, exclamou ele seriamente. Naruto, não se preocupe comigo, eu sou forte o suficiente, ele disse, sorrindo. Tanjiro, espero vê-lo novamente o mais breve possível, amigo, disse ele sorrindo. Naruto,
Eu também, Tanjiro, cuide da Nezuko, sei que podemos viajar juntos, disse ele sorrindo. Tanjiro, até mais amigo, tome cuidado, disse ele sorrindo enquanto estendia a mão. Naruto, até mais amigos, disse ele sorrindo aceitando o aperto de mão. Naruto se virou e começou a andar, mas sentiu um puxão em seu kimono. Ele se virou e olhou para a garota que o encarava. Naruto, o Nezuko pensei que você estivesse dormindo, não pense que eu esqueci de você. Adeus Nezuko, ele disse sorrindo, mas a garota o abraçou forte. Naruto a abraçou de volta e então beijou sua testa. Naruto, nós nos veremos novamente em breve, fique tranquilo, disse ele sorrindo, separando-se do abraço para ir embora enquanto acenava com a mão em despedida. Aqueles que o viram partir fizeram o mesmo, observando desaparecer na estrada. Naruto, nos veremos em breve, minha amada Nezuko, e eu juro que darei um jeito de fazer você voltar ao normal, pensou alegremente. Fim parte 4.